Testosterona é o hormônio capaz de te proporcionar mais disposição, mais músculo, mais libido e ainda ajuda a reduzir a gordura do seu corpo, deixando ele mais definido. Mas se você sente carência em alguma dessas coisas que eu disse, a sua testosterona pode estar baixa. Mas relaxa, porque existem 7 maneiras de aumentar a sua testosterona de forma natural. Para você ter uma ideia, a testosterona tem uma quantidade muito maior no corpo masculino do que no feminino. As mulheres produzem em média apenas 10% da testosterona que os homens produzem. E isso acaba trazendo muitas das características de um homem ou de uma mulher. Por exemplo, os homens têm mais músculo e menos gordura. A testosterona influencia nisso. Então vamos à nossa primeira forma de aumentar a sua testosterona, ficar boladão de forma natural. E a primeira forma é treinar musculação de forma intensa. Mas é treinar musculação, não aquela musculação fofa, é aquela musculação intensa. E quando você contrai músculo, quando você faz força, quando você... O que você faz? Você consome testosterona. Olha que legal. Bem louco. O seu corpo pra tudo. Mas aqui a gente tá falando de testosterona. Ele sempre vai trabalhar da seguinte forma. O que você utiliza, ele produz. Então tudo que você fizer que utiliza testosterona, ele entende isso como preciso produzir mais testosterona. Então você vai lá, treina que nem um cavalo desenfreado, usa a testosterona, seu corpo dá aquela baixada de testosterona na hora, vai falar, opa, deixa eu já produzir testosterona aqui porque esse negócio tem que ficar equilibrado. E como que funciona todo esse equilíbrio no nosso corpo? Ele mesmo consegue ir modulando se aumenta a produção de testosterona ou se abaixa. No homem, quem produz a grande maioria da testosterona são os testículos, as bolinhas. Você tem uma glândula embaixo do cérebro chamada hipófise e ela que faz meio que a leitura da parada. E ela não só lê a testosterona, mas como todos os hormônios. Testosterona passa na hipófise, ela entende, opa, já tem testosterona, manda uma mensagem lá pro testículo e fala, tá relaxado, pode parar de produzir. Mas se passa pouca testosterona lá na hipófise, ela manda mensagem lá pro testículo, o testículo dá uma produzida aí porque o nível baixou. É isso que acontece. Mas se você fizer um treino fofo, você vai usar a testosterona? Não. Aí o seu corpo vai falar assim, tô de boa, vou aumentar a testosterona pra quê? Então, mais um motivo que você precisa assistir os vídeos aqui do canal, pra aprender a intensificar as paradas e você produzir cada vez mais testosterona. E se eu não treinar nada? Aí você não estimula a testosterona dessa forma. Mas existem outras formas de estimular a testosterona. Mas segunda forma de aumentar a sua testosterona de forma natural é não ficar na pururuca. Se você tiver gordo, o seu nível de testosterona baixa. A pururuca, a banha, o bacon, a gordura. Lá tem o que a gente chama de uma enzimazinha aromatase. O que isso tem a ver com a coisa toda, Lala? A aromatase é uma enzima que ela pega a testosterona e converte ela em estradiol. Você tem a conversão da testosterona que é boladona, que é legal pra caramba, se transformando no hormônio que é de predominância das meninas. Pode até ficar com peitinho. A testosterona que aumenta músculo e diminui gordura, abaixa. O estradiol que aumenta a gordura, aumenta a retenção e diminui músculo, em tese, vai ficar mais alto. Ou seja, o bagulho começa a se tornar um ciclo vicioso. Então, o simples fato de você começar a emagrecer, você já vai ter uma diferença na sua testosterona, porque ela vai deixar de ser convertida no hormônio que não vai te ajudar, não. A gente precisa ter um nível legal dele, mas se você estiver muito na pururuca, ele vai ficar acima do que a gente quer. Aí... Não é legal. Agora vamos ao terceira forma de aumentar a sua testo natural. Você sabia, Ranizeto, que a testosterona dá mais exposição? A pessoa com testosterona baixa, ela fica num termo que a gente chama de prostrado. É aquela pessoa cabisbaixa, preguiçosa, não quer fazer nada. Como que a gente aumenta então a testo? Testosterona é um hormônio que o nosso corpo produz. Mas para ele produzir testosterona, ele precisa de uma coisinha chamada matéria-prima. Não é a matéria da prima, é a matéria... Aí não. Que você tem a matéria-prima, ou seja, da onde a testosterona vai ser produzida. Seu corpo pega aquela matéria-prima, dá uma trabalhada nela e plim, testosterona. E a matéria-prima da testosterona é o colesterol. Muitas pessoas acham que o colesterol é ruim e não existe. Aí o pessoal vai falar assim, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Não, gente. Os dois colesteróis são bons. A questão é, se tiver desequilibrado, aí vai dar ruim pra você. O colesterol você vai encontrar em algumas gorduras boas. Por exemplo, salmão, azeite, oleaginosas no modo geral, abacate. Então essas coisas, elas servem para o seu corpo de matéria-prima para produzir testo. Se você não consome, o que vai acontecer com a sua testo? E aí tem uma pegadinha. Tem no mercado
um produto chamado ZMA. ZMA. E o pessoal fala, caraca, ZMA é supimpa, aumenta o preço. Então, se você estiver com carência dos produtos ali, das substâncias do ZMA, que a gente vai falar de zinco, magnésio e tal, aí sim. Se você não tiver com carência, não vai resolver sua vida. Outra coisa, a vitamina D. A vitamina D é aquela do sol, viado. É só tomar sol que já dá uma turbinada, né? Ajuda. Mas também dá pra você tomar vitamina D. Reforço. Isso vai ajudar? Vai. Se você estiver com carência desses, vamos dizer assim, nutrientes, dessas substâncias no seu organismo. Quinta forma de aumentar a sua testo natural, sem anabolizantes. A gente já falou de alguns pontos. E agora, eu quero que você lembre do que eu falei lá no começo do vídeo. Hipófise e testículo. O que a hipófise faz? Manda mensagem pro testículo. Ei, produz testosterona. Então, se eu te perguntar assim, ó, se a hipófise que manda mensagem pro testículo produzir testosterona, e se eu estimular a minha hipófise a estimular mais o meu testículo? Não. Existem algumas plantas, alguns extratos que fazem exatamente esse papel, de estimular a sua hipófise para produzir mais testosterona. Existem substâncias que fazem isso. E a Oficial Pharma produziu uma parada que tem tudo junto lá. É simples, um produto que já tem todas as substâncias e ainda você tem cupom de desconto lá do Lalá. Coloca Lalá e é supimpa. E uma coisa que é importante te dizer, a gente está falando basicamente de extratos de ervas e etc, que são comprovados cientificamente que funcionam, completamente legalizado, que não tem problema nenhum. E para você que não conhece, a Oficial Pharma é uma farmácia de manipulação e produzem aí as coisas que estão completamente dentro da lei e ali, ó, assinado pela Anvisa. Então pode ficar relaxado.